Então, agora eu estou aqui no palco. Como vocês podem ouvir, essa dificuldade do sonoplasta, a gente tem que trabalhar às vezes em um local onde a gente não tem essa segurança de ter um ambiente isolado de ruídos, de interferência humana, externa. E essa é uma das piores coisas que pode ocorrer para um profissional, por exemplo. Agora eu estou aqui em um ambiente que está tendo um jogo de futebol ao lado. As pessoas estão gritando, estão tendo algumas conversas que acabam vazando dentro do meu plano auditivo. E o que acontece? Quando a gente está trabalhando com um sistema de som, para fazer o equilíbrio, para fazer o balanceamento do som, o que acontece? A gente precisa ter uma certa linearidade de frequência, a gente precisa equilibrar o som. Mas as interferências externas, elas atrapalham a percepção de um som audível. Então o que acontece? O sonoplasta, o operador de som, ele sempre tem essa dificuldade. E ele tem que encontrar meios de trabalhar isso. De trabalhar com o material que você tem, com o ambiente que você tem e com o material que você tem. E quando a gente fala de um sistema de som, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro e principal é o PA, que é o sistema em que as pessoas vão ouvir o som. É o sistema principal de som. E também tem esse carinha aqui, que é o retorno, que aí é responsável para os artistas e músicos se ouvirem. Para fazer uma boa execução tem que se ouvir bem, mas ele não vai se ouvir com o mesmo sistema que o público ouve. Então é um sistema secundário. O sonoplasta tem que entregar um som com fidelidade, não pode mentir nas frequências, pois quando a gente trabalha com som, a gente tem que manter o som linear. Então ele não pode ter frequências graves demais, nem frequências agudas. Ele tem que estar equilibrado. Quando você tem um sistema na sua casa de som, ele não é um sistema fletado, não é um sistema reto das frequências. As empresas começam a colorir as frequências pensando em algo que você possa gostar. E o que acontece? Às vezes você escuta uma música na sua casa, no seu som, e vai escutar na casa do seu vizinho. Pô, no meu som soa melhor, às vezes no som do vizinho soa melhor. Isso são as interferências externas, é a acústica e o sistema de som da caixa mesmo, as respostas de frequência. E quando a gente vai fazer isso aqui no palco, no show, a gente tenta deixar bem equilibrado isso. E o que vai colorir essas frequências, essas faixas dinâmicas de equalização, vão ser os músicos, a banda, a interpretação. Então a gente tem que deixar um sistema mais próximo da fidelidade, da linearidade, para que o artista possa sentir à vontade e ter uma boa resposta naquilo que ele vai fazer. São as dinâmicas, as faixas dinâmicas. Por exemplo, uma certa banda, digamos que é de hip hop ou funk, então vai ter um grave bem mais presente, umas batidas mais gordas, mais cheias, como dizemos no mundo da música. Já um forró vai ter uma caixa ali da bateria que vai ter uma batida mais seca, um ritmo mais seco, mais ardido. Então são todas características que vão variar de acordo com o músico e com a música e com a apresentação artística. E temos que prestar atenção em todos esses detalhes para poder oferecer um som mais rico, com mais qualidade, a depender da característica musical do grupo. E quando falamos disso, nós pensamos em duas coisas. O meu sistema principal tem que estar fletado, para eu colorir a partir do momento que o músico inserta ali seu instrumento ou sua voz. E nisso começamos a colorir baseado naquilo que o artista pede, o artista gosta, ou que você já tem como parâmetro. Pode haver um parâmetro para uma batida de uma zabumba, por exemplo. Você tem um grave mais encorpado, mas também tem que pegar os agudos do outro lado da batida do repique. Então você tem que unir todos esses elementos e pensar como um todo. Então não adianta eu dar grave, por exemplo, num instrumento que é muito agudo, sendo que ele vai interferir, por exemplo, num bumbo de uma bateria, num baixo. Então trabalhamos com essa equalização, com esses pré-requisitos. Primeiro eu começo com o ganho, depois eu vou passar para os parâmetros de equalização, noise gate. Então são funções bem específicas para aquilo que você vai operar. Então temos que sempre pensar em todos os fatores que podem mudar isso, os fatores que agregam ou podem ser empecilhos nessa hora. Para um músico, um sistema de som fletado que responda bem é essencial, pois
Você às vezes percebe em algum evento, em algum show, provavelmente você vai perceber um momento, pô, tem um instrumento que está descolado, tem um instrumento que está mais alto, está mais baixo, e isso é o trabalho do operador de som. Agora, quando está tudo bem, você não percebe isso. Então, você vê que o trabalho do operador de som é bom, o sonoplasta, quando ele passa desapercebido, pô, tá tudo bem, tudo bacana. A última coisa que você lembra é do operador de som, isso quer dizer que ele fez um bom trabalho. Mas quando você escuta uma microfonia, você escuta um instrumento que está mais alto, você escuta uma voz que está fraca ou então está forte demais no seu ouvido, isso significa que o operador de som não está atuando de maneira correta. Então, às vezes esse trabalho ele passa desapercebido pela maioria das pessoas. É um trabalho que é de bastidor, os holofotes estão no artista e os holofotes têm que estar no artista. Porém, o operador está ali presente. Um bom artista sem uma boa equipe, sem um hold, sem o pessoal do backstage, não funciona, não rola. Então, todos os artistas que você ouve, que você gosta, eles precisam desse tipo de serviço. Às vezes você está assistindo um streaming, um youtuber, e às vezes a qualidade do vídeo pode não estar tão boa. Mas se o áudio estiver audível, às vezes você está ali lavando um prato, fazendo alguma outra atividade e o som está rolando ali em segundo plano, porque você consegue ouvir. Agora, o artista pode ter um vídeo bem produzido, com uma ótima resolução de câmera, um belo recorte de fundo, boa iluminação, mas se o áudio estiver ruim, provavelmente esse conteúdo vai ser perdido, as pessoas não vão aproveitá-lo, não vão ouvi-lo, pois tudo é um equilíbrio. Você precisa entregar uma boa imagem, uma boa iluminação e também precisa entregar um som que tenha fidelidade. Você precisa entregar um som com fidelidade para seu público e para o artista. O artista que se ouve mal, provavelmente ele canta mal. Não quer dizer que o artista é ruim, mas quer dizer que ele está se ouvindo pouco. Um bom artista que não se ouve bem, ele pode cantar bem por ser um bom artista, mas provavelmente isso não acontece. Um mau artista, ele vai cantar mal independente da situação, mas quando você entrega para ele uma boa resposta, provavelmente a performance dele melhora. Então, quando pensamos em performance, uma boa entrega sonora pode garantir isso, pode fazer com que a apresentação fique melhor do que ela é. Ou se você tem o contrário, você pode piorar uma situação. Agora, por onde anda? Quem não me quer onde morar? O que será das suas vidas e da minha vida? O que será? Não sou capaz de ser feliz nos braços de um amor. Agora eu vou falar sobre a gestão de espaço e a iluminação como fatores que agregam. Então, você está vendo agora um cenário bem dark, um cenário mais escuro, e eu vou acrescentar o elemento de fumaça para você ver o efeito que vai causar. Eu estou criando um elemento que dá mais tensão no ar. Estou criando um elemento que deixa o público com um número maior de percepção dos fatores negativos. Isso é um fator que pode agregar na apresentação, que pode trazer nuances e dinâmica. Como também eu posso trazer elementos que possam trazer um cenário mais tranquilo. E agora vocês têm um elemento mais frio, que pode ser um momento de transição. Então são vários elementos que compõem uma apresentação: a iluminação, a fumaça, o áudio. E a forma da oratória também interfere, que são as nuances do músico, são as nuances do artista, como você pode também ter algo mais dançante, mais pop. Agora vocês estão vendo um elemento mais dançante.
Então essas nuances, essas formas de quebra de situação são essenciais na dinâmica. Pois quando você vai num evento que ele é todo linear, você não tem momentos para lembrar dele. E quando você consegue agregar tudo isso a uma apresentação, a iluminação de um palco, a sonorização, os elementos, então vamos perceber os elementos quando a gente vai numa apresentação e ver como toda essa conotação de elementos interfere naquilo que você recebe, naquilo que o telespectador quer, e você é o responsável por entregar isso.